Bom, no início eu pretendia fazer uma entrevista aqui com o nosso convidado para colocar no GGN 20 Horas, mas a experiência dele na área econômica, com a convivência com os principais economistas aí nas últimas décadas, e cientistas sociais também, fizeram mudar de ideia aí e a gente gravar um especial com ele. O nosso entrevistado é o Zé Márcio Rego, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e com uma ampla experiência aqui, vamos tentar esclarecer algumas coisas e a maneira como o pensamento econômico brasileiro estagnou depois do Plano Real lá e não conseguiu até agora formular um projeto de desenvolvimento. Zé Márcio, o que aconteceu com os economistas brasileiros que já deram em outros tempos, aí Celso Furtado, Inácio Rangel, o próprio Roberto Campos, no período do Juscelino, e o que aconteceu com a ciência econômica brasileira? Nassif, a tua pergunta é muito importante e interessante. Eu enxergo o seguinte, Nassif. Você falou de Celso Furtado. Quando o Celso Furtado vira policy maker, a teoria desenvolvida no âmbito da CEPAL, pelo Prebisch e pelo próprio Celso Furtado, na fase 2, né? Na verdade, essa teoria da CEPAL, ela foi teorizada pela CEPAL, mas na prática, o modelo de substituição de importações já havia sido implementado, né? A experiência histórica com Getúlio, né? Então, se pegar a partir de 30, a teoria da CEPAL ela se manifesta em 49, o famoso manifesto da CEPAL, etc. Então, você já tinha, ela estava teorizando em cima de fatos e evidências de um processo histórico que já estava estabelecido. Tá. Então, essa teoria não precisou persuadir os agentes econômicos, não precisou de uma pedagogia, não precisou de uma retórica, não é? Agora, vamos pegar uma outra teoria econômica, dentro da tua pergunta, né? A teoria da inflação inercial. Ela veio no bojo da necessidade de combater o processo hiperinflacionário. Ok. Mas ela teve uma vantagem aí, um bônus, que os teóricos da teoria da inflação inercial viraram policymakers. Então, é verdade que a primeira experiência foi fracassada, o Plano Cruzado, né? Mas aquilo exerceu uma enorme pedagogia nos agentes econômicos e uma pedagogia nos próprios policymakers e nos próprios autores da teoria. Então, a tua pergunta é importante porque é o seguinte, ó, como é que se faz para uma teoria virar política? Então, tem elementos da ciência política, tem a coisa da persuasão, da retórica, não é? Então, é necessário que a coisa do poder. Vamos pensar, por exemplo, um dos candidatos mais preparados no processo sucessório de 2018, um dos mais preparados, você pode discordar das ideias dele, mas estava preparadíssimo, era o Ciro Gomes, não é? Ciro Gomes tinha pensado um projeto, sim, até expresso num dos livros dele, etc. Mas acontece que não ganhou a eleição, né? Então, nós estamos, na verdade, a tua observação é muito boa, nós estamos, o país está sem projeto, tem projeto, mas não tem projeto sendo implementado, quer dizer, na esfera do poder. Isso desde o término do governo militar, né? Que ainda usava os últimos estertores do modelo de substituição de importações. Então, isso é um negócio importante para os economistas e até para a ciência política. É como um projeto vira política econômica. Né? É gozado. Pegando esse mote que você deu, Zé Márcio, você tinha, quando estava terminando o regime militar, estava começando a transição econômica, um economista do BNDES, para mim, foi mais importante e o mais anônimo dele, chamado Júlio Mourão, que pensou aquele processo da integração competitiva.
ou seja, gradativamente permitia às empresas brasileiras se integrarem nas cadeias produtivas globais, e foi destruído pelo modelo Margaret Thatcher do Fernando Collor, né? Mas agora o Plano Real, a maneira como o Plano Real estratificou a financiarização foi terrível também, né? Aí tem uma crítica fundamental, aliás, você é um dos autores que faz essa crítica ao longo do tempo e de uma forma mais competente possível, né? Que não precisava, Nassif, é verdade que precisava, no primeiro momento, manter o câmbio fixo, né? Porque é da engenharia do combate ao processo hiperinflacionário você manter o câmbio fixo e você ter reservas, né? O que fracassou o Plano Cruzado é que o nível de reservas era muito baixo. Depois, com o Plano Real, foi possível. Mas eles cometeram um grande erro ali. Partiram com uma taxa de juros muito alta e mantiveram essa taxa de juros extremamente alta durante muito tempo. Essa é uma crítica muito pertinente que o próprio André Lara Rezende tem feito, né? Não precisava aquele nível de taxa de juro real, né, Nassif? Isso foi um elemento extremamente nefasto. Gozado. Eu tenho um grande diplomata, o Azambuja, que ele costuma discorrer sobre os azares do Brasil. E aquela taxa de juros, teve uma corrida contra o real, o Pércio Arida elevou a taxa de juros, a lógica seria, acabou a corrida, você derruba a taxa de juros. Daí o Pércio cai naquela visita que ele faz à fazenda do Fernão Bracha, entra o Gustavo Loyola e mantém, durante todo aquele longo período, aquela taxa de juros, usando um argumento, Zé Márcio, daí que eu vejo a irracionalidade do pensamento brasileiro, da opinião pública brasileira. Não, eu não posso baixar de uma vez, porque se precisar subir, eu tenho que dar um salto. Isso não é argumento nem aqui nem na China. Em qualquer país do mundo, você tem uma corrida, você aumenta juros, passa a corrida e você volta ao normal, né? E ali foi... Você tem toda a razão. E depois tem o seguinte, né? Era necessário mexer na taxa de juros e era necessário flexibilizar o câmbio. Um dos motivos da saída do Pércio, eu acho que até mais forte do que esse caso que você relembra, foi que ele queria mudar e o Gustavo Franco não queria. Lembra disso, né? Aí, 96 não mudou, 97 não mudou, 98 o Fernando Henrique falou, não, nem mexe no câmbio e não mexe na política monetária, porque é reeleição, né? Então, ele não quis, para poder viabilizar a sua reeleição. E tanto é verdade isso, que pós-eleição, explode. Ele em janeiro, né? Dezembro, janeiro, ele tira o Gustavo Franco e coloca o Francisco Lafayette de Pádua Lopes, o nosso conhecido Chico Lopes, né? Que ficou, coitado, com a alcunha de Chico o Breve. Se você lembrar, o Alan Greenspan ficou 18 anos no Banco Central norte-americano. E o Chico Lopes ficou 18 dias. 18 dias. E ele ainda saiu com voz de prisão dado pelaquela senadora nordestina, acho que é da Alagoas, a Luiz Helena, lembra disso? Sim. Esteja preso, né? Mas o Malan ali deu uma estocada nele aí terrível, né? O Malan, ele deu uma declaração dúbia lá que acabou jogando nas costas dele a culpa, entre aspas, aí, daquela explosão do câmbio lá, que era uma herança do Gustavo Franco lá, tranquilamente, né? Agora, também, justiça seja feita, a famosa banda diagonal endógena é um negócio meio complicado, né? Faz lembrar saída de gafieira, né? Saída de câmbio é um negócio complicado, né? Então, a proposta dele era uma proposta um pouco inusitada. Deveria ter se mexido, e aí eu vou fazer duas críticas ao meu amigo Fernando Henrique Cardoso. Veja, ele vira presidente, ok, no bojo do sucesso do Plano Real, um indivíduo preparadíssimo, mas nós temos que lembrar que ele é um dos autores da teoria da dependência. Sim. Junto com Enzo Faleto. E é um pressuposto
dentro da teoria da dependência na vertente Fernando Henrique Cardoso Faleto, porque tem a vertente neomarxista, do Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, André Gunder Frank, que é diferente. É teoria da dependência, mas é diferente. E um dos pilares é o desenvolvimento com poupança externa, que é tudo que o Brescia Pereira critica agora na teoria novo desenvolvimentista que ele desenvolve a partir de a partir dos anos 2000. Barbosa Lima Sobrinho também. Barbosa Lima Sobrinho também. Capital se faz em casa, né? Lembra do livro? Japão, capital se faz em casa. Bem lembrado. Então, tem esse problema, quer dizer, conseguiu fazer uma equipe que tinha uma teoria para combater a inflação, mas não tinha uma política desenvolvimentista. O Fernando Henrique não tinha. Agora, uma coisa interessantíssima, e aí temos que elogiar, você é um cara que faz recorrentes elogios, eu já vi ele aqui mais de uma vez no teu canal. O André Lara Rezende foi capaz de refletir, não é? De desenvolver observações e análises muito mais sofisticadas, né? Porque a partir da grande crise de 2007 e 2008, e com a mudança de política monetária, o quantitative easing, né? A coisa mudou. Essa visão de combater a inflação calcada na teoria quantitativa da moeda é um absurdo, né? Sim. É um absurdo. José Marcos, mas é interessante que uma coisa que, digamos, que o jornalismo permitia é o seguinte: você tenta entender a teoria. A teoria, daí você vai no mundo real e vê como que os personagens se comportam. Se eles se comportam de acordo com o que a teoria está dizendo. Se eles não se comportarem, a teoria está errada. Eu lembro, na época, lá eu tive grandes discussões com o André, ele falava, você pode querer usar o conhecimento empírico aí, e hoje ele recomenda que o conhecimento empírico seja fundamental, mas uma coisa que eu nunca consegui entender, uma vez o Pércio, que é seu amigo também, ele veio quando ele foi premiado aqui pelo Conselho Regional de Medicina com aquele negócio da taxa de juros neutra, que era 8% real. E eu fiz um artigo na Folha ironizando, ele ficou meio sentido, a gente marcou um almoço aí, eu falei, Pércio, me fala... Eu lembro bem desse teu artigo, eu lembro bem. Então, daí eu perguntei, o que se passa na cabeça do formador de preço? Ele falou, não, ele olha o futuro, se a inflação tiver, se a taxa de juros tiver menos que 8% acima da inflação, ele reajusta preço. Eu falei, Pércio, todo cara que mexe com preço que eu conheço, quando tem espaço no mercado, ele aumenta preço. Quando não tem espaço, quando tem um setor competitivo, ou seja, digamos, a teoria, essa foi uma coisa que sempre me incomodou muito, né? A falta de análises setoriais em todo aquele período, era só a macroeconomia, e o economista visto como um milagreiro, capaz de mudar política, capaz de... Mas eu queria explorar você aqui em relação a outros pensadores aí, Zé Márcio, especialmente um cara muito instigante chamado Inácio Rangel. O Inácio Rangel foi o primeiro a perceber o esgotamento da substituição de importações e propor outros modelos, né? Como é que você vê o Inácio Rangel? Olha, Inácio Rangel, eu tive o privilégio de ficar amigo dele, você sabe, os últimos 10 anos da vida dele, né? Eu reeditei o Inflação Brasileira, que estava esgotado, a editora brasilense que tinha reeditado. Primeiro foi Tempo Brasileiro, depois a Brasilense, estava esgotado, e eu reeditei via editora Bienal, editei um livro junto com o BNDES, os artigos dele na Folha, o grande Rangel. O Rangel foi um cara que sacou, aqui na América Latina, foi pioneiro em sacar o caráter endógeno da moeda, né? A moeda endógena. Era um cara, você tem toda a razão, sofisticadíssimo, né? Agora, o Rangel, ele tinha dois problemas, ele não exerceu docência e a capacidade pedagógica dele era mais reduzida. Então, ele não exerceu docência aqui no Brasil, assim como o Celso Furtado. Celso Furtado exerceu docência lá na França, né? E então, agora, o Rangel é um cara que sacou. Tanto é verdade que a Conceição, no famoso livro da substituição de importações ao capitalismo financeiro, ela já no prefácio, ela na introdução, ela diz, olha, as ideias que estão aqui, o que tem de melhor aqui eu devo ao Inácio Rangel, porque eles trabalharam juntos
no BNDE, no então BNDE, e ali ele exerceu a docência no BNDE. Mas ele não tinha a capacidade e a habilidade política, enfim, ele não foi, como o Celso Furtado, não foi policy maker, né? Ele ficou mais restrito ali à chefia do Departamento de Economia do BNDE. Mas você tem toda a razão. É um dos caras que sacou, né, que tinha que se mudar, que aquele modelo estava esgotado. Agora, só explorar um pouquinho mais, Nassif, é o seguinte. Então, veja, o Fernando Henrique tem o mérito de ter combatido a inflação. Aliás, o Plano Real catapulta ele para o poder, não é? Mas o projeto de desenvolvimento, quer dizer, era um negócio complicadíssimo, né? Na verdade, se você for a rigor analisar, ele está estribado nas ideias do Gustavo Franco, né? No projeto... Eu escrevi um livro, Os Cabeças de Planilha, que termina com uma entrevista com o Fernando Henrique. E eu pergunto para ele várias coisas. Qual é o papel da pequena e média empresa? Qual é o papel da inovação? Qual é o papel dos bancos de desenvolvimento? Ele não sabia nada. Eu falei, mas, presidente, qual que é o seu modelo de desenvolvimento? Nós precisamos dar espaço para os atores internacionais, que eram os bancos de investimento que estavam surgindo, eles crescem e levam o Brasil junto. Eu falei, nossa senhora, rapaz. Nossa senhora, viu? Agora, nós temos uma coisa, tem um bias no que eu vou falar agora, porque eu sou fã do menino, então pode ter algum exagero no que eu vou falar. Mas eu estou muito entusiasmado com essa ida do nosso Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Eu sei que ele é meu amigo, mas é teu amigo também. Sim. Esse menino é extremamente inteligente, extremamente preparado, e ele tem uma virtude em relação a outros policymakers recentes, ou mesmo candidatos à presidência da República. Ele tem uma habilidade política impressionante. Impressionante. Ele tem um estilo comportamental agregador, né? Você pega o Ciro, que eu sou fã do Ciro, mas o Ciro Gomes, ele vai trombando, né? Ele tem um temperamento terrível, né? O Gabrielzinho eu conheço porque eu tive uma ideia numa madrugada. O Serra, deixa eu contar esse episódio só para dizer o que é o Gabriel Galípolo. Esse episódio talvez você já conheça, mas me perdoa. E também não é uma ego trip, é só para fazer homenagem ao Gabriel. Eu tive uma ideia numa madrugada. O Serra tinha assinado, junto com aquele jornalista que morreu, Gilberto de Minstein, num cartório, que ele não sairia da prefeitura, cumpriria o mandato, lembra disso? Sim. Então ele estava prisioneiro e o candidato em 2006 era o Alckmin. E ele poderia se candidatar ao governo do Estado, mas já tinha 5 candidatos na frente, um deles era o próprio Zé Aníbal. E aí eu tive uma ideia simples, quase simplória, eu falei, eu acho que vai dar certo. Pôr o ovo em pé. Aí fui falar com o Beluso falou, Zé, a ideia é boa, mas vamos falar com os russos. Aí nós fomos falar com o Serra prefeito. Foi o Gabrielzinho, aliás, no carro do Gabrielzinho, guiando, Beluso e eu. Aí expus para o Serra encostou assim na cadeira e falou, Zé Márcio, a ideia é boa. Eu falei simplesmente o seguinte, Serra, finge que você vai ser candidato à presidência da República, o Alckmin vai ser o primeiro cara para limpar todos os candidatos, você fica para o governo de São Paulo. Você finge que você vai ser candidato à presidência da República. E você fica de pijama em casa que você é o novo governador de São Paulo. A ideia é boa. Mas não digam que vocês falaram comigo. Aí lançamos o Gabrielzinho Galípolo, o Beluso e eu, se colocarem aí no Google, intelectuais lançam o movimento Serra presidente. O Serra falou, não tem que falar que é endógeno, tem que falar que é exógeno, que vocês que tiveram a ideia. E, de fato, fomos nós mesmos. Não deu outro, o Serra virou governador. Estou contando tudo isso para dizer o seguinte, o Gabrielzinho virou assessor do Portela, José Luiz Portela, na Secretaria de Negócios Metropolitanos. Na CIF, em 20 dias, o secretário, na verdade, era o Gabriel Galípolo. É impressionante. Não, tem uma baita diferença aí do nível de conhecimento dele, do próprio Portelinho. Eu estou dizendo o seguinte, o Gabriel é um quadro
que nós estamos aqui em setembro de 2024. O Gabriel é um quadro que pode virar governador de São Paulo, pode virar candidato à presidência da República. Ele tem 42 anos, né? Uma habilidade, uma competência teórica, técnica. Outro dia eu estava revendo, aqui no teu canal, aliás, te parabenizo, você trouxe o saudoso Newton da Costa, com a lógica paraconsistente, você trouxe o Dória, e vocês fizeram uma discussão maravilhosa sobre lógica, aqui no teu canal, né? Ali dá para ver o espectro, o amplo espectro analítico e os interesses do Gabriel Galípolo. Então, está aqui registrado, nós vamos ter surpresas extremamente boas com esse quadro que o Lula pôs para dentro. Né? Perdão, ele fez um meio-campo lá, quando o Lira estava querendo... aqueles conflitos danados aí, ele vira para o Lira e fala: Lira, duas coisas aí. O Lula não é Bolsonaro. E o Congresso hoje é diferente do que o Congresso que era antes, e vice-versa. Mas realmente você tem toda a razão. É de um potencial. Espero que a Faria Lima não acabe com a reputação dele, que é um desafio danado aí pegar o Banco Central aí. Você vai ver, ele vai tirar de letra, você vai ver. Aguarde. Mas você estava falando dos policymakers aí, eu queria que você analisasse os três boêmios lá do tempo do Getúlio, que o Rômulo de Almeida, a primeira entrevista longa que eu fiz na vida foi com o Rômulo de Almeida, o Jesus Soares Pereira e o Inácio Rangel, se eu não me engano. Inácio Rangel. Os boêmios cívicos, né? Aliás, tem mais um, que é o pai do Cícero, do poeta, e da Marina Lima, também era boêmio cívico. Qual era o nome dele? Eu já vou lembrar o nome dele, agora fugiu o nome. Mas o pai do poeta, que é membro da Academia Brasileira de Letras, também era um boêmio cívico. Que é um apelido que o Getúlio deu para eles, né? Eles ficavam lá no Palácio do Catete, aí de madrugada o Getúlio via a luz acesa, eles estavam trabalhando 2, 3 da manhã, 4 da manhã, os caras eram os boêmios mais cívicos, né? E você tem toda a razão. Evaldo Correia Lima. Evaldo Correia Lima, exatamente. Pai da Marina Lima. Né? Um grande cara, hein? Um grande cara, o pai e o Antônio Cícero também. Antônio, não é o primeiro nome do Antônio Cícero, o primeiro. Mas deixa eu contar também uma fofoca que eu recolhi com o Walter Moreira Salles. Quando começou o conflito Gustavo Franco e o Pércio, o doutor Walter me falou: olha, se o Gustavo for que nem o pai dele lá, o Pércio está perdido. O pai dele é especialista em intrigas palacianas aí. E o pai dele, aliás, você chamou atenção também lá atrás, o pai dele foi um dos braços, foi secretário particular do Getúlio. Então, eu cometi um erro ali, que eu achei que ele foi um dos inspiradores do BNDES. Depois eu soube que não. Ele era para os trabalhos miúdos do Getúlio lá e para as intrigas palacianas, efetivamente, né? Mas ele foi com o Getúlio lá para aquele exílio do Getúlio. Mas ficou um longo tempo, né, com o Getúlio. Muito. Agora, a justiça seja feita é o seguinte: Gustavo cometeu alguns erros, mas ele tem uma coisa, senta em cima do cavalo e não solta a rédea, ele teve um papel aí, isso eu ouvi N vezes do próprio Fernando Henrique, né? N vezes. Agora, uma pena, Nassif, uma pena que agora no processo sucessório havia a possibilidade sim, do André ir para o Ministério do Planejamento. Né? Não estou fazendo crítica a ter ido a Simone Tebet, que é uma moça preparada, tudo bem, mas não tem a competência técnica do André Lara. Né? A impressão que me dá... Criadora, né? Hã? Tem que ter imaginação criadora aí, não é? Que falta ela, né? A impressão que me dá é que ele teve um veto não do Lula. A impressão que me dá é que ele foi vetado pelo próprio nosso amigo, que eu sou fã dele também, mas a impressão que me dá é que ele teve o veto do Haddad. O Haddad não queria
um cara entendeu? Quer dizer, um cracão do lado ali. Em que pese que o planejamento não teria ligação com a política monetária lá, a presença dele ia trazer... Agora, até falando em imaginação criadora, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Ciro, ele sugerindo, para controlar esse negócio do orçamento impositivo, ele fala, faz uma negociação com os estados, da dívida dos estados, o governo define um conjunto de regras de aplicação dos recursos e consegue aí fazer dar uma função produtiva aí para o orçamento. Né? Eu não escutei com quem você estava falando. Eu não escutei o nome. Ciro Gomes. Ele tem umas ideias interessantes aí, é pena aquele temperamento dele lá que não tem jeito. E não só o temperamento, ele acabou ficando com um ativo eleitoral muito baixo, né? 3%, 4%. Então fica extremamente complicado. Agora, Nassif, deixa eu fazer um registro que, te parabenizando, é o seguinte, eu fui descobrir esse mundo, eu fiquei ali, eu sou, acho que do século XIX, Mel, eu fui descobrir esse mundo digital agora, praticamente esse ano. Você sacou isso já há quanto tempo você está nesse mundo digital? Olha, eu comecei lá nos anos 80, no Jornal da Tarde, quando começou o cirandão da Embratel, que eu comecei a fazer os primeiros boletins eletrônicos, e daí eu montei a primeira agência de informação eletrônica, que era a Agência Dinheiro Vivo, que a gente fazia a transmissão através era um grupo aí que tinha os terminais de bolsa. Desse grupo, o BFB comprava 90 assinaturas minhas, ele repassava só uma. E daí entrou o Paulo Brito, do Grupo Cotia, e o Roberto Gianetti entraram como sócios lá, e nós adquiriram a Broadcast, que era o sistema de transmissão. Mas daí teve uma briga entre eles lá, e daí eu fiquei sem os capitalistas aí. E a ideia desse teu canal, quando você vai para o mundo da internet? Aí eu fui bem no começo lá. Porque primeiro você tinha o cirandão da Embratel. Depois surgiu um produto chamado Lotus Notes, que permitia você fazer transmissão aí para todo lado, né? Então, quando surge a internet, os primeiros blogs, acho que foi a própria UOL que tinha lá, eu entrei nos primeiros blogs aí, logo em 2004, 2005 aí, né? E daí fui para o IG lá, que o Caio Túlio me ligou e tudo aí. Então, digamos que esse mundo da internet, no final dos anos 80, já dava para perceber. Por exemplo, dentro do Dinheiro Vivo, a nossa estratégia, o que era? Lançamos o Guia Financeiro, que era uma newsletter financeira, lançamos o guia, depois transmissão por fax. Você tinha o Boletim Dinheiro Vivo, o Dinheiro Verde, que era para a parte agrícola, lançamos um guia jurídico, que era para a parte jurídica. Então, a ideia era cada um desses produtos ter uma vida própria, mas compor um todo, pegando todos os temas aí, né? Mas faltou gestão. Faltou gestão. Eu era bom para pensar em estratégia, mas era ruim para pensar na tesouraria. Mas esse teu canal agora é um sucesso, né? Parabéns. Você exerce isso é uma verdadeira faculdade. Você exerce uma pedagogia muito grande. Parabéns, viu? Zé, mas a gente foge um pouco dessa história de caça-likes aí e tentamos pegar esses temas de políticas públicas aí para... que eu acho que é um tema relevante, né? Eu acho que a salvação do Brasil aí está vindo... Tem que vir da academia, tem que vir da ciência novamente. Eu participei do quinto Encontro Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação lá em Brasília. Foi uma coisa fantástica. Até fantástica. Eu acho que a academia... está na hora de mostrar, que é o que ficou relativamente preservado em relação a essa loucura que tomou conta do país aí. Né? Agora, eu acho, nós temos algumas análises interessantes que podem ser aproveitadas. Uma delas é a do Bresser Pereira, hein? Sim. O Bresser conseguiu fazer um arcabouço teórico interessante. Claro, tem que ter uma ou outra adaptação. Agora, o problema é que o Bresser está com 90 anos, né? Quer dizer, não vai voltar a ser policymaker, que tenha vida longa, que passe do 100 anos, mas não vai. Então, isso precisaria acoplar essas novas ideias a um projeto sucessório, porque o Lula também não vai, mesmo que ele seja reeleito em 2026, o Lula não vai
ele não vai assimilar, ele não vai assimilar essas novas teorias. Teria que ser o Haddad, também não sei, enfim. Agora, eu estou muito assustado, eu queria até te ouvir, eu vou inverter aqui, porque a tua capacidade analítica é muito superior à minha. Que é isso? Como é que você está vendo esse processo sucessório aqui de São Paulo? Uma coisa... Esse mundo digital me assustou, né? Esse fenômeno desse... que eu estou impressionado. Zé Márcio, tem um livrinho do Freud chamado Psicologia de Massa, não é o do Reich, Psicologia de Massa, é Psicologia de Massa, que ele pega os anos 20 com a desorganização do mercado de informação com a rádio. Então, o que acontece? O cara comum, que era um cara que aceitava hierarquicamente o que vinha da imprensa, ele começa a sentir que ele tem companhias, então ele ganha força, ele passa a ser forte, ele não é mais o ignorante isolado, né? E a partir disso ele fica suscetível a qualquer forma de teoria da conspiração. Quando você pega o mundo digital, num primeiro momento, quando você pega lá... Lembremos o episódio do Orson Welles, lembra? Isso, a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Quando você entra no mundo digital agora, aí você pega o Bolsonaro, é fruto disso. O Steve Bannon percebeu isso. Aliás, no meu livro que eu estou lançando, aí eu conto bem a história da Cambridge Analytica, que foi a primeira... E é um ponto interessante, Zé Márcio. Quando é que esse teu livro sai quando? Sai quando esse teu livro? Olha, já está sendo impresso aí, acho que nas próximas semanas já tem. Qual que é o título, Nassif? Qual que é o título? A Conspiração Lava Jato. A Lava Jato é só um capítulo. Eu tento pegar desde o mensalão e tudo, todo aquele conjunto de personagens que ajudou na desestabilização do Brasil. E quando você pega a guerra política digital surge da campanha do Obama. Você tem a direita com a Fox News espalhando fake news e disseminando pelas redes, e o Partido Democrata com os militantes digitais. E os dois lados percebem a força política desse novo meio, e os primeiros que vêm aqui para desestabilizar o Brasil são os beneméritos aí do Partido Democrata, que passam a bancar, vêm para a rua. O Partido Democrata chegou a montar uma agência de publicidade para ajudar grupos, entre aspas, progressistas, nos países emergentes aí. Porque a ideia o que era? Você tem todos os vícios desse modelo de financiarização. Então, eles estimulavam, aqui no Brasil teve muito disso, blogs, sites, ONGs, que façam a denúncia dos vícios, mas sem ligar o modelo econômico, né? Então, eles começam lá e depois vem o quê? Vem o Steve Bannon aí passando a tecnologia para o Carlos Bolsonaro. Esse Pablo Marçal, ele se insere naquele momento lá, também entrando nisso aí, com os tais influenciadores. E daí vão criando um mundo tão fantasioso. Você pega o que tinha de teoria conspiratória lá, da vacina e tudo, e hoje você pega o Pablo Marçal, ele pega roteiros de filmes de ficção, aquele do Steven Spielberg, que você tem inteligência artificial que identifica quando o cara vai fazer um crime, daí você manda lá um drone lá, e ele traz para o mundo real lá e engana, né? Engana. Nassif, agora, o preparo do menino eu não sei, eu desconheço. Agora, dá para perceber que ele é estupidamente inteligente, hein? Sim. Comparar a inteligência dele com a do Bolsonaro... Nossa, mas não tem. Você pega os três... Eu falo que o Bolsonaro é uma hidra de Lerna com microcéfalo, né? Com microcéfalo, porque é ele e os filhos lá. Você compara com a maneira como esse... Agora, ele tem um problema aí, que é uma vulnerabilidade dele, que é o excesso de exposição, sabe? O excesso de exposição agressivo. O Dória, quando descobre essa ferramenta aí, lembra que ele aparecia 10 vezes por dia nas redes sociais aí, com um estilo muito agressivo. Então, com o tempo, ele conseguiu ainda virar governador por conta do antipetismo, né? Mas se esgota, né? E agora você tem... Eu tenho uma informação, não sei se a fonte é boa, vou falar aqui para você. A informação que eu tenho é que a Carmen Lúcia vai dar uma canetada e ele vai inviabilizar. A informação que eu tenho, não sei. Ela vai dar uma canetada e inviabiliza a candidatura dele. Isso vai ser ruim porque vai potencializar ele para 2026, né?
Então, mas eu acho que ele está procurando isso mesmo, viu? Essa agressividade dele em todos os níveis, eu acho que ele está procurando isso mesmo, virar mártir agora para se classificar mais adiante, né? Agora, ele criou um personagem e vestiu esse personagem. Esse cara não bate bem, não. Você tem esse Malafaia aí, que está fazendo uma campanha contra ele e outros pastores aí, e daí ele agride o Malafaia aqui, no momento seguinte ele aparece chorando aí, perante o seu público lá, chorando das injustiças que ele sofre. Ou ele é um baita de um artista em todos os níveis aí, ou digamos, é um cara complicado de cabeça. Complicado. Aí. Agora, ele teve o azar, no meu ponto de vista, ele estava analisando com 2 professores aqui da GV, que me chamaram a atenção para isso, e eu dei razão a eles. Aquele áudio, porque ele alegava, ele cometeu um crime lá no final da adolescência, né? É. Ele alegava, não, eu só consertava os computadores pro líder da igreja, eu fui envolvido, mas nem sabia, etc e tal. E aí vazou, você ouviu, né, Nassif? Sim. Vazou os áudios, eu acho que foi o UOL mesmo que vazou. Ali, rapaz, aquilo ali... Os negócios dele, Zé Márcio, quando a gente pega esse mundo atual, a lavagem de dinheiro é o ponto central. Porque você tem, no futebol, você tem as organizações, o crime organizado avançando em todos os níveis, e quando você vai para a parte digital, é um pessoal que está a parte da receita. Você não sabe quanto que entra, quanto que sai. Você não sabe. E quando eu vi lá atrás, ele dizendo que estava investindo numa cidade da África, lá uns dois meses atrás, a gente mostrou, ela falou, olha, fique de olho aqui. Porque Angola, a Igreja Universal do Reino de Deus foi para lá, Angola é o centro da corrupção da África. E é um ponto de passagem para o tráfico também, sabe? Agora o pessoal do Intercept foi lá e viu que era a cidade que ele disse que estava construindo lá. E o Malafaia chama atenção que ele recebeu, acho que 4 milhões, que daria para construir uma quantidade de casas muito maior do que ele... Que parece que até ele teria se apropriado de dinheiro de doações para essas casas da África. Aí fica... Mas aí não sei se vai dar tempo, porque falta quantos dias para a eleição? Menos de um mês, né? E é gozada, mas quando a gente vê as pesquisas aí, eles conseguiram jogar em cima do Boulos aí uma rejeição que não bate com o perfil do Boulos, né? E tem uma sacanagem do Ministério Público aí em relação... Esses ministérios públicos estaduais aí estão um terror, sabe? Você pega matérias dos jornais aí, Boulos foi processado, mas prescreveu porque ele sumiu. Como sumiu? O promotor lá disse que não encontrou o Boulos. O Boulos é um personagem público aí, em função de episódios que correram lá como é que chama aquela... Pinheirinhos, né? Lá em São José dos Campos, um dos episódios mais dantescos da justiça e do governo do Estado ali. Que está envolvido o Naginarras, lembra? Acho que era uma propriedade do Naginarras, né? Terreno do Naginarras lá. Sabe um menino, acho que até você tem chamado ele, mas um menino extremamente interessante de se ouvir, também da geração um pouco mais velho que é o Paulo Gala, hein? O Paulo, no começo eu abri espaço para ele, tudo, ele estava montando cursos, inclusive, daí ele deu uma afastada, não sei, eu não entendo muito o Paulo Gala, não, mas... Mas você precisa chamá-lo de novo aqui para o teu canal, porque é um menino que tem muita coisa, eu aprendo muito com ele, viu? Ele pegou essa questão da complexidade que o pessoal do CDPLAR, lá de Belo Horizonte, levantou, é bem interessante, são temas bem interessantes aí para... E o portal que foi feito lá, acho que no tempo da Anastasia, que ficou abandonado depois lá do CDPLAR, que ele mede as cidades de acordo com o grau de complexidade e identifica quais setores que são promissores, né? Isso aí é um uso de Big Data aí inteligente, né? Inteligente, que precisaria ser incorporado. Que vem daquele chileno, acho que é chileno, Hidalgo, né? Hidalgo, isso. É um negócio interessante. É uma das coisas novas que tem, né? E ele também está um pouco no nascedouro da teoria do novo desenvolvimentismo. Ele, junto com o Oreiro, né? E o próprio menino que foi chefe da assessoria econômica do
O Nelson Marconi. Nelson Marconi. O Nelson ele tentou colocar um plano de desenvolvimento para o Ciro Gomes também, né? Para o Ciro lá. Mas você vê, o Ciro é gozado, viu? Quando estava se preparando para a eleição de 2018, o Fiori, o Zé Luiz Fiori, falou: puxa vida, aqui dá para fazer um pacto de Moncloa aqui, com o Lula sendo negociador, tendo um cara que nem o Ciro Gomes sendo desbravador, né? E o Haddad ofereceu para o Ciro Gomes ser o candidato, a vice do Lula, sabendo que o Lula sairia e ficaria o vice, como foi o Haddad lá, e o Ciro Gomes, o ego do Ciro Gomes impediu que ele aceitasse isso, rapaz. Ô, Nassif, eu era muito amigo, uma vez por mês eu me reunia umas 2 horas e meia lá com o Delfim. E você sabe que uma ocasião eu falei: Delfim, nós precisamos reunir os dois. Como eu sabia que depois isso acabaria não tendo paternidade, eu chamei o Mário Sérgio Conte. Mário, vai ter uma reunião, e ele ficou como... Lembra do programa do Chico Anísio? É mentira, Testa, verdade. Eu chamei o Mário Sérgio Conte e ele até fez uma matéria no escritório do Delfim, com o Bresser, né? Organizado por Zé Márcio Rego. A minha ideia era que os dois, em 2018, que os dois se acertassem, exatamente nisso que você falou. Ali, se tivesse um acerto, daria para ganhar. Não importa se um na cabeça, outro de vice, mas daria para ganhar. Perdemos essa oportunidade, hein? Está registrado numa matéria da Folha, acho que você chegou a ver, né? Sim. Agora, o Delfim, que era um tipo interessante. Eu lembro quando o Simons morreu, que o pessoal do Rio querendo colocar o Simons como o maior pensador econômico brasileiro, ele não chegava aos pés do Delfim. O Delfim, além de conhecer teoria, matemática e tudo, conhecia história da economia, conhecia a psicologia do empresário. E de uma habilidade política inenarrável. Ele só teve uma coisa: ele, é verdade, ele não produziu teoria, até porque não deu tempo, ele fazia um monte de coisa. Ele não produziu teoria como o André Lara, como o próprio Bresser, né? Como o próprio lá atrás, o Roberto Cochrane Simonsen, o Furtado. Ele não produziu teoria, mas era uma coisa impressionante, né? Era uma coisa... Tá. Uma vez eu escrevi acho que foi com o Itamar, eu escrevi um artigo sobre ele, que era o diabinho e o anjinho que frequentavam o Delfim. Porque o Delfim, ele virou grande conselheiro aí, mas ele tinha um diabinho. Lembra quando ele pegou o Itamar com o Gustavo Loyola e outros e falou que vamos usar as reservas cambiais aí para fazer investimentos, e deu um bode do cão lá para... E ele infernizou, eu tenho tinha muita conversa com o Fernando Henrique, né? E ele infernizava, o Fernando Henrique ficava possesso com as críticas, porque as críticas do Delfim, na coluna da Folha, né? Era um negócio impressionante, né? Mas quando eu lancei meu livro, ele fez um comentário para o Valor, mas exclusivamente em cima da entrevista que eu fiz com o Fernando Henrique, mostrando a fragilidade em termos de projeto aí do Fernando Henrique, né? Então ele gostava de espicaçar mesmo aí, viu? Ô, Nassif, eu quero te fazer um convite aqui ao vivo aqui. Eu junto aqui com a GV, com o chefe do departamento, o Arthur Barronuevo, nós estamos com um podcast novo. Eu queria ter a honra e o privilégio de entrevistar você aqui na Rua Itapeva. Aliás, eu estou aqui, né? No estúdio, para uma entrevista sua. Você topa? Eu mando o motorista te pegar onde você estiver, depois ele te leva de volta. Tem um jetonzinho, mas é pequeno, mas também não é a seco, né? Você dá essa honra para nós? Eu vou entrar em contato. A honra é minha. Com todo prazer aí, Zé Márcio. Tá bom. Vamos combinar aí pelo WhatsApp aí. Zé Márcio, queria agradecer muito a sua participação aí. Eu que te agradeço. Você sabe que eu sou teu fã e há muito tempo. Você exerceu e exerce um papel fundamental. Você, na história da imprensa brasileira, na história do pensamento brasileiro, o teu nome já está consignado, porque você realmente, sem favor nenhum, você é um dos mais importantes jornalistas brasileiros de todos os tempos. Eu tenho uma honra, e quando você chamar, me chama que eu venho, tá bom? Maravilha, Zé Márcio. Eu que agradeço suas palavras aí,
Eu estou precisando entrar nos grupos de economistas aí, se você tiver alguma indicação aí, eu aceito também. Tenho sim, vou te fazer pelo WhatsApp. Então fica combinado de você vir no nosso, chama-se Podcast Conversar. O último que nós trouxemos foi o Valfrido Varde. Gostei da entrevista. Depois você dá uma olhada, eu te mando. Tá interessante. Bom? Tá. Grande abraço. Obrigado, então. querido. Um abraço forte. Até mais. Abração.